galera do segundo ano, coisa boa estar com vocês mais uma vez essa semana, né? Na nossa aula de religião, que vocês estejam bem com a graça de Deus. Bom, galerinha, na última aula nós pesquisamos aí sobre o budismo, né? Conhecemos essa religião que nasceu lá na Índia com Siddhartha Gautama, né? Que é o nobre que vivia no castelo e que o pai o protegia fielmente, né? Não deixando nada ele conhecer a morte, nem doença, nem nada. E quando o Siddhartha foge do castelo, ele se depara com uma realidade completamente diferente do que ele estava acostumado, né? E isso deixa ele num estado assim de dúvidas, de perguntas sem resposta e deixa ele meio perdido. Então ele resolve abandonar a vida dele no palácio e vai em busca das suas indagações, vai em busca da sua verdade, vai em busca de encontrar respostas às suas perguntas, né? Fica um tempo meditando com o mestre, mas ele ainda sabe que não é ali o seu momento, então ele vai se buscar essas respostas com outro grupo, e esse grupo mostra que é necessário rejeitar a própria vontade, é necessário, e ele fica um bom tempo sem comer, só se dedicando à meditação, e até que ele é iluminado. E quando ele é iluminado, ele muda de nome e ele vai se chamar Buda, que significa aquele que despertou do sono da ignorância, aquele que se iluminou. Buda Sakyamuni. O Sakya é o clã do qual ele pertencia. Então, Buda, ele encontra as respostas. Mas é um tanto interessante, se vocês se lembrarem, que no momento em que tem lá mais de 4 homens meditando, só o Siddhartha Gautama levanta, porque só ele encontrou o que ele procurava. Então, as verdades, as nossas perguntas, as nossas respostas é muito particular, né? Cada um tem as suas. Por isso que existem muitas religiões, porque cada um encontra as perguntas, as respostas das suas perguntas em cada uma dessas filosofias religiosas. Lembrando que toda religião ela tem um ponto em comum. Todas elas procuram melhorar o ser humano. O grande problema de todas as religiões não são as suas filosofias, não são a sua história, não. O grande problema é o ser humano, que o ser humano tem o dom de distorcer tudo, né? E ao seu favor ainda. Então é esse o grande X da questão. Então, continuando para falar do Siddhartha, ele foi iluminado, aí ele vai trocar de nome, né? Vai se chamar Buda, e ele vai viver aí mais de 80 anos divulgando seus ensinamentos, né? E qual é a filosofia mesmo, né, do budismo? O budismo ele tenta mostrar aí o controle da mente, né? Os ensinamentos básicos são o controle da mente, fazer o bem e evitar ações ruins, né? Fazer coisas feias. Então, isso é o básico de toda religião, não é? A única coisa que a gente pode focar aqui como diferente é o controle da mente, o hábito da meditação, que é excelente, né? Eu sou nova adepta, mas tô caminhando aí para chegar aí na iluminação de Buda. Está longe ainda, viu? Mas enfim, eu não sou budista, mas eu gosto de praticar a meditação. E eu acho que se cada um de nós, né, aproveitássemos todos os nossos aprendizados e retirássemos aquilo que nos faz melhor, né, de cada uma dessas filosofias, pronto, o ser humano estaria completo, né? Bom, e aí o budismo nasceu primeiramente na Índia, um país bem diferente do nosso, com vestimentas bem exóticas, comidas maravilhosas, né? Língua diferente, cultura diferente, deuses diferentes, enfim, tudo diferente. E depois se espalhou pela Ásia, ali lá do Japão, da China, né?
Mas isso não impediu também que se propagasse na América, no caso, o nosso continente, e no continente europeu também. Então, em todo lugar do mundo hoje existe pessoas que professam a fé budista, ok? Mas o grande X mesmo da questão é, tem um livro sagrado também, que eu já esqueci de falar, né, que é o Tripitaka. Tem ali toda a história de Buda, todas as lições de Buda, é mais ou menos isso. E Buda não é venerado como um deus, né, que fique claro isso. Para o budismo não existe essa adoração a Buda, e sim um respeito a ele como mestre, mas não como um deus, não. E, bom, tudo isso vocês pesquisaram a semana passada, que eu vi nas pesquisas de vocês. Eu só tô dando realmente ali o fechamento para que a gente encerre esse assunto e, obviamente, inicie um novo, né? Mas hoje ainda eu coloquei aí para vocês um desenho da filosofia budista e o qual eu gostaria de convidá-los aí a uma reflexão. Se vocês perceberem, né, o monge ele gostava de plantar, de cuidar da terra e tal. E quando ele resgata aquela florzinha no meio da tempestade de vento e tudo mais, ele tem as melhores. Mas ele pega essa florzinha selvagem e a coloca num vaso, ele cuida dela, né? Ele prepara e tem todo um cuidado. Só que mesmo ali com cuidado, ela vem a quase morrer. Então ele fica triste, ele não sabe por que acontece isso, porque ele sabe que ele deu tudo de si para ela, mas enfim, quando ele sai triste, ele encontra um campo cheio daquelas flores e aí ele entende o seguinte, que tudo que a gente ama, a gente precisa deixar livre. Não somos donos de nada e muito menos de alguém. Somos pessoas, nascemos nus e pobres, né? Porque nem a gente vem com nada, nem com roupa a gente nasce e a gente volta do mesmo jeito, não é? Tudo que for material fica aqui nesse mundo físico e nada vai para o mundo espiritual. Então é bem isso que esse desenho mostra, numa linguagem muito simples, muito bonita, que nós não somos donos de nada e muito menos de ninguém. E que tudo que a gente ama, a gente precisa dar liberdade, né? Porque as pessoas hoje têm uma coisa muito esquisita, uma coisa de posse, né? É meu, é minha, né? E não existe nada, ninguém é de ninguém, né? A gente já ouviu falar disso várias vezes, mas a gente esquece isso no dia a dia. E as pessoas ficam com as outras, estão com as outras, até quando o sentimento perdurar. E quando ele termina, cada um vai viver sua vida, né? Isso eu estou falando no caso do casamento, mas a gente pode dizer também isso na amizade. As pessoas precisam ter essa liberdade de escolha, essa liberdade de poder criar raízes aonde quiser e ser arrancada também quando for necessário, né? E essa linguagem, eu gosto muito de conversar com crianças a respeito, porque a gente vive hoje numa sociedade em que a mulher ela é vista ainda como um objeto, não é? A gente cansa de ver no noticiário aí que ex-marido, ex-namorado não aceita o final do relacionamento e acaba machucando, né, a mulher, no caso. E isso que a gente precisa ensinar desde pequeno aos nossos pequenos, às nossas pequenas, que não existe esse sistema de posse com uma pessoa, não é? As pessoas têm o direito de escolha, as pessoas têm o direito de liberdade, as pessoas precisam ser respeitadas e as pessoas não são objetos que a gente pode adquirir, né? Ou deixar para ser maltratado por mim, né? Ou no caso eu estou dando um exemplo, e ao meu bel prazer. Então eu achei muito lindo esse desenho, de uma linguagem muito simples, mas muito rica, muito atual,
muito reflexiva sobre o nosso proceder em relação às pessoas que estão ao nosso redor. Atenção também aos filhos, né? Que a gente tem aquela questão de posse, não, a gente tem que prepará-los e prepará-las para viverem de um jeito autônomo, responsável, mas sabendo também que não são nossos, que eles vão criar asas e vão voar, não é? E isso também aplica-se a mim, porque eu tenho uma dificuldade, minha gente, de olhar isso, mas enfim, é a verdade, né? Então, esse desenho, ele fala para muitas situações da nossa vida e que eu achei extremamente importante colocar aqui para que a gente reflita, para que a gente cresça, para que a gente se melhore como seres humanos. Então, né, para encerrar eu estou dando hoje o fechamento sobre o budismo, sobre toda essa filosofia religiosa interessante e diferente da nossa realidade, das nossas vivências, né? E o quanto a gente precisa realmente fazer o bem, o quanto a gente precisa dominar a nossa mente, controlar os nossos pensamentos, não tentar fugir das coisas que não são boas, não é? Isso a gente aprende em todas as religiões, inclusive nas nossas casas, também com os nossos pais. Mas isso que a gente precisa estar lembrando a todo momento, né? Que precisamos melhorar como seres humanos, precisamos melhorar como pessoas, precisamos melhorar, melhorar e melhorar, não é? Só assim, não que chegaremos à perfeição, mas pelo menos ficaremos um ser humanos melhores, não é? Então hoje, para encerrar a temática, a atividade será diferente. Hoje o tema da nossa aula é liberdade, não é? E eu gostaria que vocês procurassem poemas que falem sobre liberdade. E ao invés de escrever no seu caderno, o que você vai fazer? Você vai gravar um áudio desse poema, mas presta atenção. Tem que ser um áudio bem caprichado. Por quê? Um poema, ele tem ritmo, ele faz rima. Então tem que ser um poema que você vai ler, vai estudá-lo para poder gravar, para sair um áudio bacana para quem está ouvindo, né? Se vocês conhecem o programa da Fátima Bernardes, tem um senhor chamado Braulio Bessa, que eu gosto a beça dele, que ele recita poesia como ninguém. A poesia, a alma da poesia é o momento da recitação. É o momento que você vai recitar, que você vai expor oralmente essa poesia. Essa poesia ela tem que vir carregada de emoção, de entonação, de preparação. Então, não é simplesmente baixar a leitura, ler e gravar o áudio. Não, não. Vocês vão se preparar, vocês vão ler, escolher a poesia, ler, estudar, se preparar para gravar. E aí, assim que vocês forem terminando, vocês vão me enviando o áudio e eu vou compartilhando no grupo. Porque nesta aula, além da gente trabalhar essas reflexões, nós vamos trabalhar também a nossa oralidade, a nossa entonação, o nosso ritmo, a nossa leitura, tudo. Então, olha só quantas coisas nós vamos aprender hoje, várias, né? Então, grava, escolha direitinho, capriche no seu áudio e depois também vocês farão um desenho sobre a sua poesia. Então, hoje é o áudio da poesia sobre liberdade e o desenho da poesia que você escolheu, certo? Cheiro, tô morrendo de saudade, fiquem com Deus.